Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a verdade do mundo das fake news e deepfakes, como não se tornar uma vítima. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o Dr. Fabrício Pozzocco, advogado. Tudo bem, Dr. Fabrício? Seja muito bem-vindo ao ND. Como vai? Como vai, Roberta? Um abraço grande a você e aos nossos telespectadores. Vamos começar entendendo essas palavras novas que vêm surgindo agora, deepfakes. O que são as deepfakes? Quando a gente fala de deepfake, basicamente o que a gente está querendo falar é de um mecanismo que manipula as imagens e o áudio de um vídeo através de inteligência artificial. Com essas deepfakes, é muito comum que pessoas, na verdade, acabem fazendo ou montando vídeos em que você acabem se utilizando da sua imagem e colocando na sua voz, né, situações que são diferentes. Então, se a gente for lembrar um tempo atrás, muito comum na época de eleição, aconteceu aí nos Estados Unidos uma situação de deepfake onde alguns atores, né, de Hollywood, de nitidamente posicionamento democrata, foram colocados, ou foi montada essa deepfake, deles falando bem do presidente Trump em relação à eleição, e no caso agora, a reeleição. Então isso é uma deepfake que é muito comum aí, que vem aparecendo esses dias em relação à própria publicidade feita de uma maneira enganosa e que gera uma fake news. Ou seja, a grosso modo, doutor, a gente pode dizer então que é uma montagem tanto de vídeo quanto de áudio. Sim, em relação a imagens e áudios que são colocados ou são apresentados com o intuito de fazer com que as pessoas acabem se enganando a respeito de determinadas situações. E é fácil identificar uma deepfake? Diante da possibilidade e dos canais que nós temos hoje de ferramentas digitais, a deepfake começou a ficar muito difícil de ser identificada. Vale lembrar que nós não estamos falando daquelas brincadeiras que são feitas especificamente no dia a dia entre pessoas ou entre humoristas, de situações que acontecem no cotidiano. A gente está falando, na verdade, de uma situação que visa prejudicar outras pessoas. E essas deepfakes são muito utilizadas atualmente no que diz respeito à política. Ou seja, não é simplesmente uma montagem de vídeo ou de áudio como é utilizada na indústria cinematográfica ou, como o senhor falou, em questão de brincadeiras, onde fica escrachado que aquilo é uma montagem, né? Na verdade, é alguma coisa muito sutil que pode confundir a pessoa e ela acreditar, de repente, numa inverdade ou numa mentira, ou que pode se tornar até uma fake news. É isso? Exatamente. A gente pode lembrar também o que aconteceu nas últimas eleições aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, um tempo atrás, o então candidato à época, governador João Dória, foi colocado no ar nas redes sociais uma deepfake na qual ele estava com várias mulheres dentro de um quarto. Aquilo, num primeiro momento, ganhou contornos muito grandes, com os próprios eleitores e jornalistas questionando aquela filmagem. Até que se fosse demonstrado que aquilo era uma deepfake, isso acabou causando aí alguns problemas para o atual governador João Dória, no que diz respeito aí até prestar o esclarecimento para o eleitorado, situações que acabou acontecendo até mesmo com a própria esposa do governador, que foi inquirida sobre situações nesse sentido, são exemplos de que a deepfake pode vir a causar aí objetivamente no nosso mundo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho como é que funciona essa legislação, mas antes ainda sobre a confecção dessas deepfakes, se é que assim a gente pode falar, a formulação dessas deepfakes é fácil? Qualquer um consegue fazer? Como é que é esse funcionamento, doutor Pozzocco? Antigamente era uma situação em que somente aqueles grandes estúdios de televisão ou estúdios de cinema com vários recursos conseguiam fazer isso. Hoje, essa situação já é praticamente permissiva para qualquer pessoa que tem um computador e uma internet aí capacitada. A gente observa até mesmo que existem hoje, com base em simples procuras nos sites, a gente observa que existem até mesmo apps que já ensinam, aplicativos que já ensinam a realizar
essas deepfakes. A gente vai no YouTube, a gente consegue observar que existem essas situações, até mesmo dentro do próprio YouTube. Coisas que tornaram muito mais simples a montagem e as modificações, tanto de imagens quanto de sons relacionados à própria deepfake. E em que momento essa deepfake ela pode se tornar uma fake news? Toda deepfake vai ser uma fake news? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando a gente analisa a ideia de fake news, a gente sabe que aquela notícia que foi plantada é objetivamente uma notícia falsa com o intuito de prejudicar alguém. Portanto, se eu me utilizo da deepfake com o intuito objetivo de humor, com o intuito objetivo de brincadeira, essa deepfake não vai ser conceituada como uma fake news. Todavia, se eu me utilizo dessa deepfake para prejudicar alguém, se eu me utilizo dessa deepfake, por exemplo, como é muito comum hoje no campo das eleições, para poder prejudicar um candidato ou, de certa forma, para poder macular a imagem desse candidato, aí sim nós estaremos falando de uma fake news que merece ser combatida como tem sido feito com a legislação ultimamente. A gente já está, né, nesse período eleitoral, doutor Pozzocco, e obviamente se espera, infelizmente, mas existe a questão das fake news e deepfakes também. A gente pode já ter uma febre de o quanto está sendo utilizada aqui na nossa região? A gente já teve alguns casos relacionados a isso? Sim, iniciou-se de uma maneira muito tímida essa situação relacionada a deepfakes e fake news, principalmente em relação a alguns candidatos, né, a cargo de prefeito. Salvo o melhor juízo, não lembro agora se foi em Mongaguá ou se foi em Itanhaém, mas já existiu aí um problema sério de uma situação em que foi colocado uma deepfake em relação a um determinado candidato, que teve na justiça o direito reconhecido de poder retirar, né, essa situação da internet. Então a gente percebe que, principalmente no ramo das eleições, as fake news e agora com o auxílio, né, das deepfakes, realmente tendem a ser muito utilizadas, porque a disseminação disso pela rede mundial de computadores é muito mais rápida do que as atitudes para evitar com que essas fake news ou essas deepfakes se alastrem dessa forma. Por isso que a legislação veio aí uma regra para poder coibir isso, não somente no campo eleitoral, mas também reconhecendo o direito às pessoas, tanto de ordem criminal quanto de ordem civil, para poder aí tentar barrar essa disseminação de deepfake. E aí a gente começa a tocar num ponto exclusivo que são das redes sociais. Por exemplo, a gente tem Facebook, WhatsApp, Instagram, essas redes todas. Como é que elas trabalham em relação à não disseminação de fake news e deepfakes? Existe alguma legislação em torno delas? No Brasil, especificamente, existem alguns convênios que foram feitos agora, recentemente, em relação ao CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, exatamente com o intuito de conseguir, de uma certa forma, patrulhar essa situação, ou pelo menos restringir a possibilidade de disseminação, tanto das deepfakes quanto das fake news, propiciando, inclusive, a essas plataformas, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e tantas outras aí que são utilizadas, sempre que detectarem uma fake news ou uma deepfake, poderem fazer imediatamente a retirada disso. A gente vê, por exemplo, que em um passado não muito distante, o próprio Facebook nos Estados Unidos foi condenado ao pagamento de uma multa de 10 milhões de dólares por conta de problemas aí relacionados com essa disseminação de fake news e de deepfakes. Aqui no Brasil também, essa situação, por ser muito comum, esse convênio que foi feito, a ideia é que possa coibir a disseminação dessas situações que são tão prejudiciais aí, tanto no campo eleitoral quanto no próprio campo criminal e civil, para aquelas pessoas que se veem vítimas dessas fake news. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão da legislação e dos crimes. Em que momento uma deepfake ela é considerada crime? A gente precisa lembrar que o intuito dessa deepfake é objetivamente prejudicar outra pessoa.
Então, a gente está falando que as pessoas vão se utilizar dessa montagem, vão se utilizar dessa notícia falsa com o intuito de prejudicar alguém, com aquele dolo de prejudicar alguém. Por conta disso, nós podemos ter, além de eventuais crimes considerados eleitorais ou até mesmo crimes cibernéticos, a gente tem essa situação vinculada ao direito penal, como, por exemplo, questões que envolvem calúnia, difamação ou até mesmo injúria, bem como questões relacionadas ao próprio direito civil, em que são colocadas indenizações para punir e evitar que essas notícias sejam repetidas e sejam difundidas na rede mundial de computadores. Agora, como é que a gente vai fazer, então, essa fiscalização? Como penalizar uma pessoa que se viu vítima de uma deepfake ou de fake news? Como que deve ser esse procedimento? A primeira coisa que a gente deve observar, e você sendo vítima de uma situação como essa, é você procurar um profissional especializado, você procurar um advogado da sua confiança, a OAB da sua cidade, para o fim de você poder ser orientado da melhor maneira possível para poder, a partir daí, resguardar tanto o seu direito quanto a sua imagem. Você sendo alvo de uma deepfake ou de uma fake news, é importante que você, além de fazer um boletim de ocorrência, você possa, se o caso, fazer junto a um cartório uma ata notarial que vai representar especificamente aquela situação com fé pública e, além disso, fazer um requerimento específico a um desses sites, indicando qual é, objetivamente, o endereço para que isso possa ser retirado do site da internet ou dessa rede mundial de computadores ou do Facebook e assim sucessivamente. Caso isso não seja atendido dentro de um prazo exíguo de 24 ou 48 horas, existe a possibilidade de você ingressar na justiça pleiteando através de um pedido liminar a um juiz para que essa situação seja suspensa ou seja também retirada da rede mundial de computadores. Sendo assim, há um primeiro momento com essa liminar, cuja decisão judicial é bem rápida, efetivamente, você consegue ter aí um sucesso imediato para que essa situação não se espalhe pela rede mundial de computadores. Objetivamente, depois disso, você poderá discutir uma eventual indenização, se o caso, ou até mesmo uma questão que envolva condenação criminal daquela pessoa que começou com essa disseminação das informações falsas e da própria fake news. Ou seja, as punições, elas geralmente ficam em torno de multas, é isso? Não prisões, dificilmente prisões. Sim, aquela situação que a gente observa das pessoas indo para a cadeia por conta de cometimento desses crimes, na verdade, diante da própria pena que são colocadas e dependendo de como se enquadra o delito efetivo na lei penal, muitas dessas situações não acabarão com uma pena de prisão. Contudo, as questões da multa e as indenizações acabam sendo muito mais eficazes nesse caso, porque além de trazerem à vítima, né, dessa fake news uma sensação, né, de conforto, também vão gerar aquele que foi condenado um sistema de punição no qual mesmo vai talvez pensar duas vezes em disseminar essas notícias falsas. Agora uma pergunta muito importante, doutor Pozzocco, quem é o responsável, quem vai ser então incriminado? É quem originou deepfakes ou fake news ou quem disseminou também? Se a gente for pensar em termos de direito criminal, a situação vai efetivamente para aquela pessoa que exerceu com dolo a vontade livre e consciente de prejudicar a outra pessoa e foi aí efetivamente quem deu o start nessa fake news, quem efetivamente acabou aí publicando essa situação. Todavia, a gente não pode esquecer que no campo civil, ou seja, o campo onde se discute a indenização, não apenas o responsável pela publicação da fake news, mas também aquele que não retirou a fake news do ar, mesmo tendo uma ordem em relação a isso, aquela pessoa que ajudou a disseminar, seja curtindo essa fake news, ou seja, replicando, né, compartilhando, também pode vir a ser responsabilizada para o pagamento de indenização. Vale lembrar que no cível
quanto mais nós aumentamos a repercussão desses fatos, aquelas pessoas que compartilharam também podem vir a ser responsabilizadas. Por isso, é tão importante que essas pessoas tenham a noção daquilo que compartilhem, a fim de que não causem aí um problema a si mesma por conta de situações como esta. Esse eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, doutor Pozzocco, porque a gente tem que utilizar a internet com muita responsabilidade. A internet não é uma terra sem lei, né? Existem leis que permeiam a rede mundial de computadores e, enfim, a gente precisa usar com muita consciência. Doutor, falando um pouquinho sobre a prevenção, entendendo como é que funciona todo esse mecanismo, a gente tem algum tempo, como se descobre, em quanto tempo se descobre se um determinado vídeo é deepfake ou não? É fácil? É difícil? Precisa ter um feeling? Quando nós observamos isso relacionado à rede mundial de computadores, muitas vezes, para que essa descoberta seja feita, há necessidade de se ter efetivamente, como você colocou, um feeling. Isso porque a situação parece ser tão verdadeira que a gente, num primeiro momento, não desconfia. Todavia, quando nós começamos a analisar aquela situação como um todo, a gente observa, por exemplo, que daquela determinada personagem ou aquela pessoa que está falando ou proferindo algumas palavras, algumas informações daquele jeito específico, ela nunca falaria aquilo. E aí sim, nós teríamos aí essa situação de deepfake. Só que isso é muito difícil para as pessoas comuns do povo terem essa ideia. Né? Vale lembrar, por exemplo, que a minha mãe, no que diz respeito a efetuar essa comunicação, tudo que ela acaba recebendo e ela acha interessante, ela compartilha, sem nenhuma ideia daquilo que ela está compartilhando, seja uma situação relacionada a fake news, a deepfake ou uma informação verdadeira. Esse é o problema das mães, né? Exatamente. De todas as mães. Por conta desse motivo, talvez seja muito importante que as pessoas consigam analisar de uma certa forma a informação antes de transmiti-la. Se infelizmente isso não acontece no nosso dia a dia, aí a pessoa que se vê vítima disso é que geralmente acaba tomando a atitude para que possa aí iniciar os procedimentos com o objetivo de poder retirar essa deepfake ou as fake news do ar. Por isso a gente fala, né, doutor Pozzocco, como é importante a gente ter uma educação digital. Né? Parece as gerações, elas caíram de paraquedas nesse mundo digital e algumas ainda não conseguiram se achar. A gente está brincando aqui em relação à sua mãe, em relação à minha mãe. A terceira idade, de uma forma geral, ela tem dificuldade de identificar na internet o que é fake news e o que realmente é fato, porque antigamente tudo que era publicado tinha sua credibilidade. Né? Hoje a gente precisa desconfiar. E quem não é dessa época, quando a gente fala na minha época era tudo verdade, tem essa dificuldade de, às vezes, esse feeling do que pode ser fake news ou não e acaba, às vezes, infelizmente, repassando muita mentira e aí pode ter sérios problemas, como o senhor acabou de falar, né? Exatamente. Não só a terceira idade, mas a gente observa os jovens também, né? As pessoas muito novas que também acabam difundindo essas informações sem ter aí muita ideia daquilo que estão fazendo. Então, por esse motivo que essa educação digital acaba sendo tão importante. Os nossos extremos, né, muitas vezes os mais novos e os mais idosos, mais experientes, acabam tendo aí problemas relacionados a esse fato, infelizmente. Para a gente fechar, então, doutor Pozzocco, rapidamente, a gente fala um pouquinho sobre essa questão das fake news e deepfakes, principalmente nessa época eleitoral. O senhor acha que a Justiça Eleitoral ela está acompanhando de perto isso? Sim, principalmente pelos convênios que foram formulados pelo CNJ e pelo TSE. Inclusive, se nós observarmos atualmente na televisão, já existem várias publicidades em vários canais de televisão da Justiça Eleitoral explicando o que é a fake news, explicando o que é a deepfake, pedindo para que as pessoas tomem cuidado quando forem repassar essas informações, exatamente para que não exista prejuízo, tanto relacionado à questão dos candidatos,
da própria situação eleitoral, como também para que essas pessoas não sejam posteriormente, não venham a sofrer aí um processo, venham a sofrer uma pena, uma repreensão da própria Justiça Eleitoral por conta desse fato. Seria muito interessante que todos nós pudéssemos aí, de certa forma, compreendermos a importância desse processo eleitoral e não agir disseminando informações falsas e não verdadeiras através das deepfakes e das fake news. Ok, doutor Fabrício Pozzocco, muito obrigada pelas suas informações, uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a você e a todos os nossos telespectadores. Obrigada.